Curtiu meu cabelo, Zenem? Acho que tá da hora. Mais estilo do que você ficando botuando camisa assim. Isso aqui que é estilo. Com certeza, né? Camisa abotoada é muito estilo, mano. Salve, meus cordilheiros! Como é que vocês estão hoje? Tudo beleza aí? O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto que vem sendo muito comentado aí nas redes sociais, nas mobilizações que estão acontecendo aí pelo Brasil e pelo mundo também, que é a questão do movimento antifascista. Todo mundo colocou filtro nas fotos, colocou os nomes das suas profissões aí no antifascismo, alterou a cor da bandeira e tudo mais aí que vocês estão vendo nas redes sociais, né? E hoje a gente vai procurar explicar o que é esse movimento antifascista, o que historicamente ele foi e o que ele tá sendo hoje, né? Beleza? Então, bora lá, vem vinheta! Só antes de falar sobre o tema, né, aquele recado básico, dá um confere aqui no Clube Pagu, ó. É um clube de assinantes que quem assina esse clube, né, recebe livros e brindes mensalmente, e parte dessa renda aí que você paga para receber esses brindes é revertida para o Cursinho Popular Lima Barreto na Vila Prudente, São Paulo. E tem também o curso de Introdução ao Pensamento Marxista, então dá um confere aqui na descrição que a gente vai deixar os links, tá? Fechou? Tamo junto aí, Clube Pagu. Bom, começando o vídeo de hoje, então, o antifascismo ou antifa, fazer um adendo aqui também, né? Toda vez que eu falar antifa, eu não tô falando de uma pessoa que é antifascista, eu tô falando da antifa, o movimento, beleza? Então, antifa também, como é conhecido popularmente, né? Ele remete a gente lá para a década de 1930. Foi uma ampla frente que surgiu na Alemanha, num contexto em que comunistas, socialistas, anarquistas, sociais-democratas observaram a necessidade de construir uma ferramenta de luta que fosse possível mudar o cenário de algo que desembocaria no nazismo. Se a gente olhar historicamente, 1930, 1940 é a década que teve a ascensão do nazismo na Alemanha. Foi assim que foram criados os chamados comitês antifascistas. Não vou saber falar o nome em alemão aqui, é antifascist, e aí vocês podem procurar na internet, demorou? Eles foram idealizados pelo Partido Comunista da Alemanha, o KPD, e o Partido Social Democrata da Alemanha, que era o SPD. Ele surgiu antes do nazismo, né, naquele período que estava se construindo aquela ideologia que o Hitler impôs a toda a Alemanha, né? E ele, de certa forma, já podemos dizer que ele ressurgiu ao longo da década de 40 como uma forma de combater o nazismo na Alemanha. Então ele também serviu de inspiração posteriormente a todos os movimentos antifas que foram se reorganizando e se reconstruindo ao longo da história. Ó, primeira pergunta do vídeo, hein? Presta atenção. O que significa de fato a antifa? Em síntese, o antifascismo é um movimento que busca, através de ações diretas ou não, pautar o fim do fascismo e todas suas vertentes. O legal aqui é que, como qualquer coisa no mundo, nada é permanente, nada é eterno. A Antifa teve que se reinventar ao longo da história. E apesar de ter contribuído com o que pôde na derrota do nazismo, ele perdeu força ao longo das décadas seguintes na Alemanha e foi ressurgir em meados da década de 1980. Mas ele tinha um caráter mais autonomista e ele era mais voltado para uma luta contra a extrema-direita, assim, no geral. Segunda pergunta do vídeo. O que diferenciou o antifascismo dessa época para o antifascismo do período nazista? De certa forma, o antifascismo deixou de ser um movimento de comunistas, socialistas, sociais-democratas e anarquistas para ser um movimento de grupos específicos. Ele se tornou mais vago nas pautas, ao mesmo tempo que se tornou mais heterogêneo também. Passou a se ambientar também em movimentos de contracultura suburbano e deixou um pouco de ter aquele caráter de movimento de massas que teve no momento que surgiram as primeiras antifas. Pouco disso a gente pode ver no início do movimento punk da década de 80. Dá até pra falar disso em outro vídeo, né? Porque tem muita gente que acha que skin é só facho e nazi, mas tem os red skins também, que são os punks comunistas e coisa e tal. Desde aquela época até hoje, as antifas vêm tentando se reinventar e ganhar corpo. Mas, ao longo das últimas décadas, essa pulverização do movimento causou duas coisas: falta de horizonte e
falta de unidade nas ações para a luta. Ao invés dele ter ganhado esse corpo que eu falei, ter sido pensado no sentido de massificar a luta, teve esse caráter mais voltado para o underground da nossa sociedade. É por isso que é um movimento, uma bandeira que a gente tem que sempre levar com a gente para não virar um identitarismo qualquer que vai fazer a gente retroceder na luta. Antes da live, vamos comprar um chocolate, hein? Descendo o mercadinho ali. Ó a formiga aqui do meu lado, mano. Sou mesmo. Alguém compra um chocolate pros Enem aí, vai, campanha chocolate pros Enem, por favor. Outro ponto interessante de tudo que vem acontecendo nas últimas semanas é a questão da bandeira do movimento antifascista. Inicialmente, as cores das duas bandeiras no símbolo da Antifa eram as duas vermelhas, porque representavam o socialismo e o comunismo. Tem aquela bandeira também que são as 3 setas para a esquerda, eu nem sei se eu tô fazendo pro lado certo aqui do vídeo, que tá invertido. Mas é isso. Essa foi a primeiríssima bandeira de todas e depois mudou para aquelas duas bandeiras que... Como é que fala, mano? Que... Não é hasteiam. Tremulam. E aí depois mudou para o símbolo das duas bandeiras que tremulam para a esquerda, né? Inicialmente também elas tremulavam para a direita. Isso daí o Zamiliano tava até falando na live do Revolution esses dias, né? Porque a galera fala que se você tá indo para a esquerda, a bandeira vai tremular para a direita, né? Então, mas aí depois acabou mudando para a esquerda, de fato. Wikipédia, mano. Wikipédia. Cordilheira Wikipédia. Wiki Cordilheira. Isso foi uma nota de rodapé? Nota de rodapé. Talvez nem fique no vídeo, viu? Posteriormente, então, que ela vai ganhar esse caráter de ser uma bandeira preta e uma bandeira vermelha para representar tanto o comunismo quanto o anarquismo. E aí, como eu falei, né, nos últimos dias, diversas pessoas criaram cores diferentes dessas bandeiras, o que eu, particularmente, acho muito errado. Como eu tava falando, né, tem que tomar cuidado por quê? Porque tem essa questão histórica, né? Então, o vídeo. Não, tá certo, atrapalha mesmo, é isso que tem que acontecer. Por que eu tô falando isso, né? Porque, por exemplo, outro dia eu já vi uma bandeira antifascista amarela e preta, gente. Por que isso? Pra quem acompanhou nos últimos anos, sabe que se surgiu um movimento aí pelo mundo todo dos anarcocapitalistas, ou os ANCAP, né? E eles adoram essas cores amarela e preto. Então tem que tomar muito cuidado aí. Inclusive, né, também fazendo um adendo aqui, esse negócio desse ANCAP aí é uma besteirada toda, mano. Os caras pegaram duas correntes teóricas diferentes, bateram num liquidificador e saiu essa parada aí que ninguém sabe o que é. A mesma coisa que você pegar leite e manga, botar no liquidificador e tomar como vitamina, mano. Não vai dar certo. Então, galera, bora manter a identidade da bandeira aí. Tô ligado que é da hora ficar reinventando as coisas, trazer pra nossa atualidade também, né? Mas como a gente tava conversando aqui, é uma questão histórica ter essas cores nas bandeiras, justamente por representar o que foi esse movimento inicialmente, né? E o que ele deve ser também, que é um pouco do que a gente vai falar a partir de agora. Também porque, né, hoje em dia a gente já perde muitas lutas a nível ideológico, e essa posição da bandeira é uma posição que a gente não pode abrir mão tão facilmente e dar de bandeja para os liberais também. Além de que isso permite que liberais que pretendem ter um outro tipo de governo, que não é o governo que o Bolsonaro vem colocando aqui no nosso país, possam se infiltrar nas mobilizações antifascistas. E aí tem um perigo de a gente ter um novo junho de 2013 nas ruas, né? Para quem não lembra, junho de 2013 foi um movimento que começou pautando contra o aumento do transporte público e acabou pautando diversas pautas e sem ter um objetivo muito bem definido e qual pauta de verdade estava se fazendo aquela luta. E não tem como excluir o junho de 2013 desse cenário histórico que se construiu nos últimos anos. Aquilo aconteceu e aquilo influenciou a nossa política. Mas então, a terceira pergunta do nosso vídeo de hoje é: o que significa ser antifa hoje em dia? Primeiro que a gente tem que analisar o que é ser antifa hoje a partir das experiências passadas. As antifas foram fruto da luta do socialismo contra a ascensão do nazismo e depois de ser ressignificada na década de 80, que ao invés de criar um movimento massificado, se transformou em um ambiente de convívio social e cultural de determinados grupos. E o que liga essas duas experiências? O que é comum para as duas experiências? A história nos mostra que tem uma coisa só que une, conduz e permeia as duas experiências antifascistas que existiram no passado, que é o capitalismo.
Então, hoje em dia, não basta a gente só ser antifascista e não aprender com o que aconteceu no passado. A gente tem que lutar contra o fascismo, tem que jogar ele de volta na lata de lixo da história. Mas, para fazer isso, a gente não pode deixar de pautar o antifascismo em conjunto com o anticapitalismo também. E aí, de novo, né, vamos olhar para a história recente do nosso país, que avançou em diversas coisas, mas pelo caminho da conciliação com a burguesia. E que mesmo assim, isso não garantiu que a gente tivesse esses direitos assegurados e permitiu uma virada no tabuleiro desse jogo. E, de certa forma, abriu caminho para esse governo que está aí hoje. Então, o fim do capitalismo é necessário para que a gente consiga extinguir o fascismo também, que a cada ciclo volta mais forte se reinventando. Se eles estão se reinventando, por que a gente não vai se reinventar também? E nessa reinvenção das antifas, a gente tem que largar esses vícios históricos que foram construídos dentro do movimento. Então, sintetizando, né? Derrotar o fascismo quer dizer derrotar o capitalismo também, evitando que os fachos tenham a possibilidade real de voltar ao poder, e isso vai ser construído através do fortalecimento do movimento de massas e da esquerda revolucionária. Afinal, queremos uma sociedade que seja realmente voltada para os interesses do povo, ou queremos uma sociedade livre do fascismo, mas que continua explorando e oprimindo pobres, periféricos e populares? Eu particularmente prefiro a primeira. Você prefere qual, Zenem? Populares. Então é isso, galera. Quis trazer um pouco do contexto histórico que surgiu o movimento antifascista e como as antifas foram se construindo ao longo dos anos, pontuando algumas questões para a gente construir essa frente e conseguir jogar o fascismo de volta na lata do lixo. Demorou? Então segue nós, assina o canal, ativa o sininho para você saber quando a gente solta vídeo novo aí, compartilha nós, curte nós e é isso. E aí, galera, curtiram meu look novo? Comenta aí embaixo se vocês curtiram ou não. Fechou? Comenta aí se vocês preferem minha camisa com a gola abotoada. Comenta aqui embaixo qual estilo é melhor, do Zenem ou do Marcelo. Aí a gente vai tirar essa dúvida aí com vocês. Demorou? É nóis, tamo junto. Até semana que vem. Ninguém vai comentar porra nenhuma. Vai comentar sim, que eu boto fé nos meus cordilheiros. Ó, o Zenem tá tirando vocês, galera. Não confia nele.